Quinta-feira, 17 de março, o ABCZ News está no ar destacando o acasalamento dirigido com a participação de criadores, trazendo a realidade em suas propriedades com exemplos para todo o Brasil. E ainda, como fica o tempo na pecuária com a chegada do outono. Isso e mais, a partir de agora no ABCZ News. ABCZ News. Boa noite, seja bem-vindo. Preço do dólar, exportações chinesa, conflito entre Ucrânia e Rússia. O mercado da pecuária ainda promete muitas oscilações nesse ano de 2022 e como se não bastassem todas essas situações, nós também ainda temos a questão climática. O tempo, ele continuará tendo um ponto de influência muito grande sobre os preços. No ano passado, por exemplo, a estiagem e as geadas recorrentes prejudicaram as pastagens em importantes regiões produtoras. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, entender como vai ficar o tempo no outono, eu converso agora com o pesquisador do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o Mamedes Luiz Melo. Muito boa noite, obrigado pela presença do senhor aqui. Seja bem-vindo ao ABCZ News desta quinta-feira. Boa noite a César, boa noite a todos os telespectadores da ABCZ News. Bom, o outono começa agora, já no próximo final de semana. Os nossos criadores trabalham sempre com planejamento e como ele pode se planejar pelos próximos meses com a chegada do outono. Vamos ter um risco maior para as nossas pastagens, uma tranquilidade maior. O que o senhor diz para nós nessa questão? Pois não, César, olha só, primeiro vamos entender o que o fenômeno de grande escala vem atuando, né? Que é o Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, e que, infelizmente, César, ainda essa laninha tende a continuar praticamente a todo o período de outono, ou seja, deve ir pelo menos até maio, e aí para frente se entra num período de neutralidade. O que isso tem a ver, né? Bom, tem tudo a ver com a distribuição dessas chuvas que vem ocorrendo pelo Brasil. Para a região sul, centro e sul aí no caso de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o centro-sul do Brasil, né, vai estar aí sob influência desse laninha e para os próximos meses, especialmente abril, maio, vamos ter aí períodos praticamente com chuva muito abaixo do normal e com isso vai trazer essa consequência na pastagem, fazer assim, ficar mais seco. Não quer dizer que não vai chover, tem alguns lugares até que pode ser aí blindado, né, com essa chuva e ter uma pastagem, ainda conseguir segurar essa pastagem ao longo do inverno. Porém, do centro-norte do Brasil, aí sim, essas características são bem melhores. Viu? Então, eu diria que até o Triângulo Mineiro pode ser ainda afetado, e isso eu não falei, mas com a influência do Laninha, o inverno também vai ser parecido com o do ano passado, vai ser frio, e tem lugares aí que a geada vai chegar, e até mesmo as incursões dessas massas de ar polares pode chegar mais cedo também, em torno de maio, final de maio, ou na segunda quinzena de maio, já podemos ter essa surpresa, César. Bom, existe a preocupação com o frio, com as geadas que prejudicam as pastagens, mas também há a preocupação com o excesso de chuva, que também é prejudicial. Quando a gente fala especificamente por áreas, se nós considerarmos áreas centrais e norte do país, há essa preocupação com esse excesso de chuva? Olha, César, sim, eu diria assim que mais para o centro-norte do Brasil. Se nós olharmos um mapa da precipitação, para o mês de março, a gente vê que há grandes volumes de chuva se concentrando mais aí na região norte, né, parte do Tocantins, Bahia, né? Então toda essa área ainda bem trazendo essas características de chuva, onde está mais azul, né? Se a gente olhar na escala, a gente vê que está acima aí de 75, 150. Então isso aí realmente, nesses lugares, pode trazer um certo problema de excesso de chuva. A gente percebeu esse ano que a previsão de todos os modelos para 30, 60, 90 dias estão tendo uma divergência muito grande. Mas talvez aí a inclusão ou não a inclusão do Laninha pode trazer essa diferença entre os modelos. Mas com relação à tua pergunta, você vê que do centro-sul, aí com essa falta de chuva, e no centro-norte, em alguns pontos, com chuvas excessivas. Então, não é todo o Brasil, mas a gente vê alguns estados que estão com
com esse potencial de ter chuvas aí bem acima da média e pode trazer um certo transtorno exatamente para a pastagem, porque fica tudo alagado, né, César? Exatamente. E pelo mapa que está aí na nossa tela, a gente vê que há também uma certa precipitação um pouco mal dividida, né? Talvez pudéssemos falar dessa forma assim. Em algumas regiões a gente percebe aí que o sul do país, que tradicionalmente nesse período de outono já tem temperaturas bastante diminuídas já, mais uma vez vai sofrer com um período de estiagem, o que agrava um pouco mais a situação, porque é uma região do país que já sofreu com esse período de seca e esse período de chuva sem chuva, o que é um pouco atípico, né? Exato, principalmente o sul, né, César, que já vem com essa deficiência hídrica, ainda vai continuar. É claro que a curto prazo, a previsão, uma frente fria está atuando aí pela região sul, vai trazer grandes volumes de chuva, mas como você frisou, muito mal distribuída, de ser aos poucos ao longo de todo o mês, ela parece que despeja praticamente tudo num dia ou dois e depois fica esse dia sem chuva. Então, por isso que o modelo climático ele vem trazendo essa deficiência de chuva para praticamente grande parte da região sul, exceto o leste ali do Paraná, de Santa Catarina, que pode ficar em torno da média até acima da média. O senhor falou lá no início da nossa conversa aqui sobre os efeitos da laninha. Esses efeitos se estendem durante todo o período do outono até chegarmos no inverno. Praticamente sim, viu, César? Se olharmos aí o mapa da temperatura de março, a gente vê que já existe alguns lugares que tem temperaturas aí ainda elevada, mas já começa a ter aí dentro da média para baixo, porque os modelos vêm puxando, né, essa média da temperatura para cima devido à falta da chuva. Agora, se olharmos o mapa da precipitação esperada para abril, então a gente vê que, eu diria, não só o modelo do INMET, mas todos os modelos aí estão convergindo para essa deficiência novamente de chuva lá para a região sul. Eu diria mais o centro-sul que vai ficando com essa falta de chuva e, consequentemente, a temperatura já começa a ter alguns pontos, né, para a tendência de abril, né, dessa temperatura, quando a gente vai ver a anomalia, a gente já vê que em alguns lugares já começa a ter alguns pontos de temperatura aí abaixo da média. Então, já é um sinal de que o Laninha, como já está sendo previsto pela NOAA, de que ele pode durar praticamente todo o outono, ele deve começar a entrar numa neutralidade lá para a segunda quinzena de maio. Então, essa tendência vai continuar, César, trazendo essa temperatura baixa, como eu frisei antes, a incursão dessas massas de ar polar pode começar a entrar mais cedo, tá? Então, é característica mesmo de quando, né, de como o Laninha vem atuando. E esperamos aí mais um ano aí de inverno rigoroso aí para a região sul, a neve vai cair, a geada também vai começar a se espalhar aí para o centro-sul do Brasil, infelizmente. Para a gente encerrar aqui, só como um aperitivo para os nossos criadores, esse ano teremos Exposebu presencial aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e há muitos anos atrás era um período de muito frio, era um frio intenso aqui para a região do Triângulo Mineiro. Para esse ano, para a retomada da feira presencial, o criador de todo o Brasil que está nos assistindo e que vai vir participar dessa feira, vai precisar colocar um agasalho a mais na mala ou não vai precisar dessa vez? Provavelmente, viu, César? Eu não sei quando que é a feira, mas se a feira for ali para junho ou... Maio, abril, maio. Maio? Isso. Então, ainda maio já está dentro do plano aí de uma temperatura ser amena. Mas como vem vindo essa característica de ar frio, né, o tempo mais aberto, eu diria que pode sim levar aí um agasalho a mais aí na mochila, porque pode pegar um friozinho na madrugada, sim. Fica a dica então para os nossos criadores e para as pastagens, para os rebanhos, o criador ter sempre aquela característica, um olho no céu, no rebanho, na pastagem e planejamento que dá tudo certo. Quero agradecer muito a participação do senhor aqui mais uma vez, Mamedes Luiz Melo, que é pesquisador do INMET, trazendo essas informações da chegada do outono para os nossos criadores. Muito obrigado pela participação aqui hoje mais uma vez. Nós é que agradecemos o espaço, César. Um grande abraço, uma ótima noite a todos. Muito obrigado.
Agora a gente muda de assunto para falar da linha emergencial de crédito rural que foi anunciada pelo Conselho Monetário Nacional. A liberação do dinheiro ocorre em Minas Gerais por meio do programa Ajuda Minas, realizado pelo Sistema FAENG, Senar, Inais e sindicatos, e que nós mostramos aqui, nós prometemos voltar nesse caso houvesse algum desdobramento. E agora o desdobramento é positivo. E para a gente falar sobre isso, conosco a assessora econômica do Sistema FAENG, a Aline Veloso. Aline, boa noite, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao ABCZ News. Boa noite, César, boa noite, espectadores. Em nome do Sistema FAENG, eu agradeço a oportunidade de comentarmos essa conquista que tivemos frente aí às intempéries, né, problemas com as intempéries nos últimos 2 meses, 3 meses, que os produtores enfrentaram e agora, efetivamente, uma linha de crédito, uma medida de renegociação para que os produtores tenham um alento, né, e retomem aí as atividades produtivas. A gente é quem agradece mais uma vez. Aline, antes da gente falar especificamente do crédito, eu gostaria que você comentasse a respeito do programa Ajuda Minas, que tem sido desenvolvido por vocês como uma resposta aos estragos que chegaram junto com as fortes chuvas aqui no estado de Minas Gerais. Nós acompanhamos de perto isso. Gostaria que você comentasse, relembrasse aqui para os nossos telespectadores sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido em Minas a partir desta situação que aconteceu no ano passado e no início desse ano. Isso, desde o primeiro momento, né, das chuvas mais fortes nas regiões, especialmente em Onha, Mucuri, aqui no estado de Minas Gerais, ainda no mês de dezembro, já começamos alguns levantamentos e orientações aos produtores e aos sindicatos de produtores rurais para medidas, né, emergenciais, o que era possível ser feito naquele momento e que eles conseguissem já contornar algumas situações. Essa situação se agravou, as chuvas se intensificaram em várias outras regiões do estado também, e nós, FAENG, angariamos várias outras ações e juntamos com diversas outras instituições, e efetivamente o Aginas, que foi um evento da FAENG em Belo Horizonte, aconteceu no dia 3º desse ano, né, aqui na nossa sede. Estiveram presentes representantes do governo federal, sendo o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento federais e estaduais, como representante do governo do estado, para que juntos conseguíssemos, então, ações e orientações aos produtores, aos municípios, né? E nessa sequência, fundamental também o apoio do sistema CNA para essas tratativas em nível nacional, como, né, essas demandas do crédito rural, essas medidas emergenciais do crédito rural. Então, desde esse primeiro, né, desde os acontecimentos, desde que os fatos se agravaram, né, os produtores foram mais, as cidades também começaram a ser mais atingidas pelas chuvas e muitos problemas aconteceram, isso foi amplamente divulgado. Muitas ações de auxílio emergencial, de auxílio humanitário, de cestas básicas, de resgate de pessoas das áreas alagadas, né, e enxurradas, etc., como também, né, dos rebanhos e de outros agravamentos que aconteceram nos municípios, essas orientações foram tomadas. E uma das ações, né, que é prioritária, que é importante, são medidas emergenciais do crédito rural. Então, a nossa ação e a nossa atuação também para, além do levantamento das perdas, além das orientações aos produtores, aos sindicatos e, de certa forma, também aos municípios, né, junto aí com as ações do governo do estado, que são, né, de ordem também, atribuições, importante essas orientações para a base e para que sensibilizemos para essas ações coletivas e que apoiem a todos. Culminando, então, agora, né, nessa ação e nessa medida anunciada pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, que é a medida do crédito rural. Bom, a gente até viu aí imagens para relembrar os nossos telespectadores desta situação nas regiões que você citou para nós. E é bom sempre reforçar com quem está nos assistindo que o crédito rural, nesse contexto, ele não é um investimento, mas é uma necessidade para a manutenção dessas propriedades que foram afetadas, né? Eu pontuar uma coisa antes de complementar essa pergunta, né? As chuvas, elas acometeram, e as enchentes, né, que vieram a acontecer também, muitas regiões aqui de Minas Gerais. E essas dificuldades foram, sim, diretamente nas propriedades rurais, dificultando, inclusive, o acesso, né, a essas localidades e a manutenção das atividades produtivas. Então, quando nós olhamos para essas necessidades que os produtores, em especial, né, tiveram,
nós vemos que sim, essa retomada das atividades produtivas, das ações no campo, ela é fundamental e ela passa por medidas do crédito rural. Então, sim, né, a medida é importante e, como ela veio agora, atenderá com recursos do Fundo Nacional do Nordeste aqueles municípios, aquelas regiões que são ali, então, da área que tem essas comprovações de decreto de situação de emergência. Mas a gente vai sobre isso daqui a pouco. Bom, então como vai ser a liberação dessa linha de crédito, né? Nós estamos falando de quanto? Especificamente, não tem esse valor em específico no volume que atenderá aos produtores. O que coloca nessa medida, ela veio a ser publicada, ela possibilita, então, a recuperação e a preservação das atividades agropecuárias desenvolvidas pelos produtores atingidos pelas chuvas. Nessa região que eu disse, porque são recursos do Fundo Nacional do Nordeste, né, de Desenvolvimento, o FNE. E nesse ponto, os produtores eles têm, então, a possibilidade de contratar a linha de crédito e também a medida de negociação. Então, depende da necessidade do projeto e do foco que se dará ali nessa negociação com a instituição financeira, né? Então, não tem especificado um volume de recursos na resolução do Conselho Monetário 4987, que foi publicada anteontem, que foi publicado no dia 10 de março. Bom, e como que o produtor pode ter acesso a esse recurso? Ele precisa ir diretamente à instituição financeira? É um trabalho que está sendo feito com o intermédio dos sindicatos rurais dessas regiões? Como que ele pode ter efetivamente esse dinheiro em conta? As instituições financeiras que operam o Fundo Nacional do Nordeste, o FNE, que serão esses agentes, essas instituições operadoras do crédito. É importante, sim, que o produtor que demande a linha de crédito, seja ele aquele produtor do Pronaf, seja aquele pequeno produtor que tenha ali alguma outra demanda, ou os demais produtores, porque as características da linha de crédito também são distintas, tanto com relação à taxa de juros, quanto à condição, né, ao volume individual aí a ser contratado, que poderá ser contratado pelo produtor rural. Então, ele vai analisar e vai identificar essa demanda e apresentar o projeto na instituição financeira. Já quando nós falamos da medida emergencial de renegociação, é importante que o produtor notifique a instituição financeira, né, apresentar, então, aí e as informações dessa dificuldade momentânea de pagamento, né, diante do seu contrato original lá que tinha sido contratado, alegando, então, e pedindo que essa negociação seja feita. Então, são medidas distintas, de contratação do crédito e a outra de negociação de um crédito que ele já tinha contratado anteriormente, né? Em primeiro momento, a linha de crédito aos produtores rurais atingidos, né, nessas regiões, e nos municípios em que o decreto de situação de emergência foi homologado em nível federal, o produtor rural ele pode se pronunciar para demandar esse crédito até o dia 30 de junho de 2022. Já para a medida de negociação do crédito rural que ele já tomou anteriormente e que ele momentaneamente, diante das intempéries climáticas, vai ter problema para quitar o seu débito ou ainda para pagar a parcela, ele pode aderir a essa demanda, a essa medida, até o dia 30 de dezembro de 2022. No nosso portal do Sistema FAENG, nós temos modelos de cartas em que o produtor pode utilizar e que o sindicato também pode, né, aí providenciar ao produtor rural para colocar as informações desse contrato, dessa medida, e auxiliando o produtor junto à instituição financeira. Muito importante lembrar, o produtor que necessitar da medida de renegociação precisa necessariamente comprovar sua dificuldade momentânea de pagamento. Isso por meio de laudos técnicos, registros. Então, é fundamental que essas informações estejam devidamente registradas, né? O laudo técnico é fundamental. Bom, a gente já consegue trazer alguma informação de como essas regiões já estão se recuperando. Vocês tiveram um trabalho importante junto aos sindicatos, tivemos a participação de vários outros colegas de vocês aí, da FAENG, Senar, participando conosco, trazendo a realidade. É possível dizer que há uma certa normalidade nas atividades rurais dessas regiões e esse recurso com certeza vai trazer
essa retomada definitiva para esses criadores, né? O sistema FAENG Senarinais, desde o primeiro momento, como eu disse, começou o levantamento das informações junto aos produtores, junto aos sindicatos, junto às associações locais, né, que representam aí os produtores também, para que nós tivéssemos informações substanciais do comprometimento no campo e também desses acessos das estradas. Então, nesse trabalho muito alinhado para tanto ir junto ao governo do Estado, dentro das suas atribuições, dentro das suas possibilidades, quanto também ao governo federal, como nós dissemos, né? Ao longo desse tempo, as chuvas já diminuíram em várias das localidades, o sol já está aí, né, na maior parte das regiões, algumas pancadas de chuva ao longo do tempo desse período, né, de janeiro para cá. Os produtores, eles já começam a tomar as unidades e ter também aí recebido nos municípios alguns outros auxílios, né? Isso tem acontecido e alguma retomada e alguma melhoria nessas informações e na situação local já tem acontecido. Mas é importante lembrar, né, que, de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, até o dia 10 de março, já estavam, né, com municípios com decretos vigentes de reconhecimento aí de problemas por conta das chuvas, em 448 municípios de Minas Gerais, em diversas regiões. Então, realmente comprometeu substancialmente, né, as chuvas em muitos dos municípios. A situação ainda é muito delicada em várias regiões, para muitos produtores, e ainda mais quando a gente olha individualmente a situação do produtor, né? Realmente a dor dele, ele conhece, ele sente, e por isso a importância de registros, de laudos, dessas notificações dos reconhecimentos também, né, dos decretos de situações pelos municípios, para que políticas públicas e ações cheguem na base, aos municípios e aos produtores em especial. O sistema FAENG continua atento e vigilante, né, nessas ações que estão sendo feitas, e em especial também buscando outras medidas para atender aqueles que ainda não foram beneficiados. Então, estamos alinhados com o sistema CNA e também junto aos parlamentares, ao governo federal e ao governo estadual, para que tenhamos mais medidas que atendam aos produtores, que atendam aos municípios e já ter uma retomada. Com certeza. Aline, muito obrigado pela participação aqui hoje, por trazer essas informações tão importantes, mostrando para o criador do Estado de Minas esse envolvimento de vários setores para que essas atividades sejam retomadas com normalidade o mais breve possível. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui nesta noite. Nós que agradecemos, César, e destaco, por fim, no nosso portal do Sistema FAENG, contam essas informações, tanto informe jurídico, com as informações da resolução 47, que é da medida do crédito e da renegociação, quanto as informações que nós desenvolvemos ao longo desse período, temos desenvolvido em atenção ao produtor rural, em atenção ao nosso agronegócio em Minas Gerais. Muito obrigado. Ontem aconteceu aqui pela BCZ-TV o lançamento da 87ª Exposebu e contou com a participação do presidente da entidade, Rivaldo Machado Borges Júnior, diretores e entidades envolvidas na logística do evento que movimenta a cidade de Uberaba e região. Espectadores do mundo inteiro acompanharam em tempo real o lançamento da maior feira da pecuária zebuína. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da BCZ-TV no YouTube. Durante 2 horas, o público e a imprensa mundial puderam conferir as novidades da Exposebu 2022. Mas, sem dúvida, o anúncio mais esperado foi a confirmação do evento em formato presencial. Enfim, nos encontraremos presencialmente mais uma vez aqui no Parque Fernando Costa, em uma Exposebu após 3 longos anos. O avanço da vacinação e da ciência vai permitir que a Exposebu 2022 marque a volta dos grandes eventos em Uberaba e a retomada do calendário anual de grandes exposições pelo país. Este nosso reencontro aqui na capital do Zebu foi muito esperado, planejado e, por isso, promete surpreender expositores, mercados, empresa e, claro, visitantes.
Para a realização da 80ª Expo Zebu, a ABCZ, em parceria com a Prefeitura de Uberaba, elaborou uma série de protocolos sanitários, que serão implantados no Parque Fernando Costa durante a feira. Foi muito fácil criar um protocolo sanitário com a equipe da ABCZ, uma empresa tão organizada, uma instituição tão organizada, e fizemos isso com muito carinho, com muito cuidado, para que o público possa desfrutar desse evento que vai acontecer agora, a 87ª Expo Zebu, com muita segurança. Para a entrada no Parque Fernando Costa, os visitantes nacionais precisarão apresentar um de 3 documentos, sendo cartão de vacinação com 2 doses completas, ou um laudo da positividade do Covid nos últimos 15 dias com validade de até 90 dias, ou então realizar o exame PCR no laboratório conveniado pela ABCZ. Já os visitantes internacionais terão que seguir normas ainda mais rígidas, como o teste obrigatório para a detecção da Covid-19. Ao chegar ao Parque Fernando Costa, teremos uma entrada especialmente para o público internacional, separada da entrada do público geral da feira. Nessa entrada do público internacional, vocês deverão apresentar os seus documentos internacionais. Na sequência, realizar um exame, o teste de Covid, garantindo que o visitante está negativado para o teste, receberá uma pulseirinha que lhe dá o acesso à feira pelo prazo de 72 horas. Após 72 horas, esse processo deverá refeito e assim até o final da feira. A expectativa é de que a Expo Zebu 2022 movimente mais de 300 milhões de reais. 41 leilões e shoppings de animais já estão agendados e quase 100% da área comercial do parque foi reservada. A feira vem com uma programação extensa, com a 37ª Mostra do Museu do Zebu, encontro ABCZ Jovem e ABCZ Mulher, lançamentos, inaugurações e a entrega do Mérito ABCZ. Na parte técnica, dias de campo, o tradicional concurso leiteiro e os julgamentos das raças zebuínas, que este ano será transmitido em tempo real com a participação de comentaristas técnicos. A novidade ganhou o nome de Camarote da Copa. Tem muitas pessoas que não é do meio e um comentarista, igual quando tivesse um jogo de futebol, comenta, fala por que foi, como foi, o que está acontecendo, como está sendo o julgamento, como ele age. Então esse trabalho aqui vai ser fundamental para os iniciantes, pegar os detalhes, pegar como funciona o julgamento, para depois futuramente trazer seus produtos, trazer seus animais aqui para estar nas Expo Zebus futuras, né? Para os apaixonados por cavalos e muares, o ponto de encontro será na Fazenda Experimental da ABCZ, onde será realizada a 4ª edição da EquiShow. 2 pistas funcionando simultaneamente. Durante o dia 30 até o dia 8 de maio, nós teremos eventos de cavalos lá. Para reafirmar a força da pecuária brasileira, 2 grandes atrações prometem chamar a atenção do público da Expo Zebu. Uma cozinha-estúdio montada dentro do parque vai contar a história da carne, do leite de zebu, da fazenda até a mesa do consumidor. E o Zebu na Brasa promete aguçar ainda mais o paladar dos visitantes com uma churrascada pra lá de especial. E as novidades não param por aí. A Feira de Gastronomia de Minas Gerais, sucesso nas últimas edições presenciais, está de volta. E a temporada de shows da Expo Zebu vem com tudo. Grandes atrações nacionais já estão confirmadas e a primeira delas foi anunciada hoje. Segredo, guardado a 7 chaves, mas a gente já vai revelar um para vocês, que é... Zé Neto e Cristiano. A gente teve todo um cuidado, um trabalho para poder escolher, pesquisar as melhores duplas, os melhores shows, os melhores cantores dentro do que está nos hits do momento, né? Para que a gente pudesse trazer esse presente para a população de Uberaba e de toda a região e do mundo. Então não perca tempo e se programe para participar do maior evento da pecuária zebuína, de 30 de abril a 8 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba. É um grande orgulho de poder fazer essa Expo Zebu junto com a minha diretoria, junto com os colaboradores aqui da ABCZ, né, e mostrar para o público que tem de melhor nessa associação. Então, muitas novidades, como foram apresentadas aqui hoje, vão acontecer.
Nós vamos para o intervalo e na volta temos uma roda de conversa com criadores para falar sobre acasalamento dirigido. A temporada em várias propriedades começa agora com a chegada do outono. O ABCZ News volta já. Quer fazer parte de uma entidade centenária, referência internacional na pecuária zebuína e com mais de 23 mil associados em todo o país? Fale comigo que eu posso te ajudar. Eu represento a BCZ há mais de 30 anos. Entrei na BCZ dia 9 de abril de 1991 e estou até hoje. A BCZ conta a quantidade de registros desde 1996. Já fiz mais de 186.986 registros de animais e ajudo mais de 50 criadores a desenvolver seu rebanho com o uso do PMGZ, nosso programa de melhoramento genético. Com ele, a seleção alcança ainda mais produtividade e rentabilidade. Eu sou Luiz Humberto Junqueira Amaral, técnico de campo da associação. E aqui também tem a BCZ. Rapaz, que gado bonito é esse? Estuda aí, ó. É cria de touro com RGD. RGD? Que negócio é esse? O RGD é uma garantia de qualidade. Olha o caranguejo. Então, se tem o RGD, quer dizer que o animal é bom? Bom? É bom com força, rapaz. Zebu com RGD, garantia de bons negócios para você. Carne de zebu, tá no churrasco, tá no espetinho. Tá no hambúrguer, tá nas almôndegas, tá no pastel, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Fazenda Experimental Orestes Tiberi, estrategicamente localizada em Uberaba, Minas Gerais. Ponto de ligação entre os maiores centros econômicos do país. Espaço perfeito para a realização de eventos agropecuários e rurais dos mais variados. Esta será a vitrine mundial da 4ª edição do ABCZ Equishow. Grande encontro de raças equinas, reunindo em um único evento criadores, competidores, produtores, fornecedores do setor e público especializado. Um verdadeiro espetáculo de beleza, agilidade e resistência com várias atrações. Provas equestres, provas funcionais, julgamento, dias de campo, passeio a cavalo. Tudo com transmissão da ABCZ TV para o Brasil e o mundo. Excelente oportunidade de divulgação da sua marca, produto ou serviço, além de networking e prospecção de clientes. ABCZ Equishow 2022, 30 de abril a 8 de maio, durante a Expo Zebu. Valorize sua marca nesta vitrine mundial. Leite de zebu, tá no iogurte, tá na canjicada, tá no mingau, tá no pudim, tá no arroz doce, tá na mesa do Brasil. Leite de zebu, naturalmente saudável. Cansado de investir em seu rebanho e não ver resultados? Então conheça o PMGZ Comercial. O PMGZ Comercial é um programa de melhoramento genético da ABCZ voltado para os rebanhos cara limpa. Oferece informações sobre as características de reprodução, crescimento e carcaça, além de avaliações genéticas das matrizes. Participe do PMGZ Comercial e veja os ganhos que o melhoramento bem orientado pode trazer para você. Atenção, criador! Quer ter seus animais expostos na maior feira de gado zebu do mundo? Então não perca tempo. O Parque Fernando Costa, em Uberaba, é setorizado por pavilhões e raças. Quem faz a inscrição primeiro, escolhe o melhor lugar. Acesse o regulamento completo da 87ª Expo Zebu no site da ABCZ, abcz.org.br. Expo Zebu 2022, de 30 de abril a 8 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Zebu, paixão que nos move. Estamos de volta. Acasalamento dirigido é sinônimo de melhoramento genético planejado. Realizar os emparelhamentos reprodutivos, as cruzas entre reprodutores e matrizes, de modo a elevar ao máximo o ganho genético dos animais.
Esse é o tema da roda de conversa com criadores de hoje. Já conectado comigo está o Ricardo Abreu, que é o nosso gerente de fomento de programas de melhoramento genético da BCZ. Ricardo, boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença. Seja bem-vindo. Olá, César. Muito boa noite para você. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui na BCZ News. Nessa roda de conversa muito interessante, né, César? Com grandes criadores que vão compartilhar de uma dessas ferramentas muito importantes dentro do PMGZ, dentro da BCZ, que é oferecido aí a todos os criadores, aos nossos associados. Boa noite a todos. Ricardo, antes da gente apresentar os nossos convidados, a temporada de acasalamentos dirigidos começa para muitas propriedades agora, nessa chegada de outono, né? Exatamente, César. Hoje, como a informação cada vez está mais rápida, né? Há um pouco tempo atrás, as avaliações genéticas eram feitas uma vez por ano, ou o criador ficava aguardando realmente mais tempo para ter um feedback de todas as suas informações que ele disponibiliza, né, à sua seleção, ao programa de melhoramento genético, como é o caso do PMGZ. Isso com a agilidade até da tecnologia, agilidade, né, dentro dos processamentos dos dados, isso é de uma maneira muito rápida. Então, pelo menos aí a cada 2 avaliações anuais dentro do PMGZ, e agora nós estamos falando, né, nesse mês de março, recentemente saiu a avaliação 2022/1, que é a do primeiro semestre, então ele já tem informações ali fresquinha para já estar começando a fazer as suas escolhas, fazer a sua identificação daquelas matrículas, né, e daquelas inquilinas que pagam a conta, que são as fêmeas, para fazer a sua correta reposição. Já começa também a observar os touros jovens e os touros que ele quer utilizar dentro do acasalamento, que atende à sua seleção e ao seu sistema de produção. Então, isso vira uma rotina dentro do processo do melhoramento genético. E outono porque também, cada vez mais nós estamos adiantando, né, e possivelmente, graças à genética, à nutrição e o manejo, e está colocando as novilhas cada vez mais cedo em precocidade sexual, na inseminação artificial ou na monta natural. E ao outono, né, tem muitos criadores que utilizam aí, nós estamos em 2022, mas aquelas fêmeas que nasceram, né, em 2020 e que ela já tem condição de emprenhar nesse primeiro semestre, ele acaba adiantando e, obviamente, tem benefícios disso, como também diminuir o intervalo entre gerações. Então, é uma ferramenta na rotina e que também agora começa a ser intensificado no primeiro e na boca do segundo semestre desse ano 2022 também, César. E agora o criador que participa do PMGZ, ele tem também a assessoria técnica para esse trabalho, para essa ferramenta, né? O acasalamento dirigido a partir desse ano de 2022. Essa assessoria técnica também foi agregada à cartela de serviços oferecidas pela BCZ, o nosso criador associado, né? Isso mesmo, César. O ano passado, em 2021, no segundo semestre, nós intensificamos, né, uma padronização, uma atualização de todo o nosso corpo técnico, né, sempre ressaltando que essa capilaridade da BCZ, através dos nossos ETRs, que são nossos escritórios técnicos regionais, e principalmente com a presença forte dos nossos técnicos de campo, ao lado do criador, ao lado da fazenda, conhecendo realmente cada vez mais o seu rebanho e conhecendo a sua necessidade de melhoramento, porque melhoramento genético não é um estado, né? É sempre um processo contínuo, sempre tem alguma coisa a se melhorar. Então, nós intensificamos os treinamentos o ano passado e cada vez mais os nossos técnicos de campo estão aptos a realmente fazer esse acasalamento dirigido, unindo essa interação dos números, dos dados zootécnicos, das eficiências reprodutivas das fêmeas, aliado ao poder, né, da predição do valor genético desses animais através da avaliação genética, isso precedido também com maior confiabilidade através das avaliações genômicas dentro do PMGZ. Então ele tem todo o know-how para trabalhar junto ao criador e fazer cada vez mais, de uma maneira mais ativa, as indicações e através dessa grande ferramenta que é o acasalamento dirigido, onde nós temos criadores que utilizam isso da maneira bem rotineira, e nós temos aí criadores que estamos aí intensificando isso, porque é um pontapé realmente importante, né, do melhoramento, o melhor acasalamento dirigido para aquela fêmea, para aquele grupo de matrizes, com o touro mais assertivo, e tem, né, touros muito bem avaliados, touros com jovens ou de meia idade, touros consagrados, né, a ferramenta nós temos através aí do PMGZ e do sistema de integração de avaliação genética que todos os criadores têm acesso nas ferramentas da BCZ, César.
Agora a gente traz então, Ricardo, mais pessoas para essa nossa roda de conversa para a gente começar as nossas discussões e cada um trazer a sua realidade de acordo com o seu criatório, a região onde está presente. Quero dar as boas-vindas, já aparecendo aqui na nossa tela, o senhor Otônio Verde, que é criador da Nelore OV, que está com a gente aqui mais uma vez. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença e por compartilhar com a gente as experiências vividas aí no criatório do senhor. Boa noite, é um prazer estar aqui na companhia do Dr. Fernando, Ricardo Abreu, e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Dar as boas-vindas também ao senhor Eduardo Cardoso, que é criador da Fazenda Mundo Novo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Boa noite, César. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Otônio. Obrigado, agradeço então o convite que nos foi feito. Estamos à disposição, é um prazer estar com vocês aqui, poder trocar umas ideias com vocês. Muito obrigado. Ricardo, sigo agora com você. Ok, César. Muito boa noite novamente aí aos amigos Eduardo, ao Otônio Verde. Realmente é interessante em trazer essa roda de conversa, né, meus amigos, porque vocês fazem a seleção dentro da fazenda de vocês já há bastante tempo, e é com essa grande ferramenta que é o acasalamento dirigido. E disponibilizam e democratizam essa genética da linhagem Lengrube através do Eduardo na Fazenda Muito Novo, dentro da linhagem, né, da seleção OV na Fazenda Água Boa através do Otônio Hernando Verde. Então, existem esses cenários interessantes por uma crescente demanda pela genética muito bem provada e comprovada que é feita por vocês. Então, assim, todo mundo quer saber, né, como que vocês conduzem essa ferramenta, essa parte importante, né, no trabalho de seleção de qualquer programa de melhoramento genético. Mas a gente quer conhecer, né, abrir a caixa preta aí da Fazenda Mundo Novo, abrir a caixa preta aí da Fazenda Água Boa. Como é que vocês tratam isso rotineiramente no trabalho de seleção de vocês? Podemos começar aí com o Eduardo, por favor? Seja bem-vindo, Eduardo, mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Ricardo. A seleção é a comparação entre animais, para a gente tentar escolher aquele que mais satisfaz as nossas necessidades. Para isso, a gente conta com ferramentas, né, Ricardo? E as ferramentas principais são a coleta de informações, são informações que a gente coleta na fazenda, os programas estatísticos todos que digerem essas informações e trazem dados que sirvam para a gente poder tomar as decisões adequadas para o nosso rebanho. Então, a ferramenta principal são esses dados. A qualidade das informações é muito importante, né? Tem que ser informações assim fidedignas, muito embasadas e de boa qualidade, para que isso sirva de subsídio para que as decisões sejam corretas. E os programas de seleção oferecem ferramentas para que a gente tenha opções de escolha. Isso é muito importante, né? Tem gente que prioriza determinada característica, outro prioriza outra característica, e essas ferramentas são disponíveis nesses diversos programas de seleção. Sempre lembrando, né, Ricardo e Otônio, que a seleção genética, né, melhoramento animal, não é uma ciência exata. Quer dizer, a gente conta com essas ferramentas, mas ela não tem 100% de assertividade. Existe um fator biológico aí que é incontrolável, a genômica está tentando melhorar a qualidade dessa informação, né? Então, nem sempre a gente tem 100% de resultado utilizando programas de seleção. Isso é assim mesmo. E sempre a gente está buscando o animal ideal. A gente costuma dizer, graças a Deus, a gente não encontrou o animal ideal ainda, espero que a gente não encontre durante pelo menos a nossa vida, pelo menos a gente está se divertindo, né? Buscando aquele ideal. Tenho pena dos ingleses, por exemplo, que já tem o Aberdeen Angus, que é praticamente o animal ideal. Então, né, o cientista animal inglês, eu não sei como é que é o mercado lá. Com certeza eles têm menos objetivos do que a gente tem aqui no Brasil com essa raça fantástica que é o Nebol. Ok, Eduardo, muito obrigado aí pela explanação. Ô, Tony, e aí na Fazenda Água Boa, na seleção, né, da linhagem da marca OV, comenta pra gente, você que também que é um grande técnico, sempre disponibiliza animais, né, destacados aí já há vários anos, assim como também a linhagem Lengrube, né, dentro das centrais de inseminação artificial, e só fazendo, né, um link aqui que me veio agora, né, a linhagem Lengrube aí que teve tantos touros e tem tantos touros para contribuir aí para a pecuária nacional,
E você, né, Otônio, que teve um grande touro, um dos grandes touros, que é o Galileu, né? Tá vendo como ele deixou grandes matriarcas aí na seleção OV e que provém de um grande touro, né, da linhagem Lengruber. Então a gente tem a oportunidade nessa roda de conversa também, unir dois grandes criatórios para poder estar democratizando essa informação nessa ferramenta principalmente, que é o acasalamento dirigido, que para nós, né, para vocês, já é rotina, mas para a grande maioria dos criadores sente ainda um tipo de dificuldade em entender realmente toda essa parte estatística que o Eduardo comentou, aliar isso com o olho, né, do criador, com a necessidade dentro do sistema de produção dele. Eu comento, Antônio, como você define, como você realmente realiza na prática aí a questão do acasalamento dirigido aí na Fazenda Boa. Boa noite mais uma vez, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. É uma pergunta extensa, né? E o acasalamento, ele é um ato contínuo. O acasalamento, você vai construindo ele todos os dias na fazenda. Por exemplo, agora nós estamos nos aproximando a desmama dos primeiros lotes de bezerro. Então, a avaliação da desmama, a gente já começa a planejar o acasalamento da próxima estação de monta, vendo aonde que nós acertamos e aonde que a gente precisa melhorar. Então, o acasalamento ele não é somente aquele momento que você está com as fêmeas no curral, com um programa de computador e definindo qual touro que vai ser utilizado em cada matriz. Eu entendo que o acasalamento, ele acontece durante todo o ano. Você vai construindo ele e montando a sua tabela de touros que você vai usar no ano seguinte e é uma coisa realmente muito detalhada. Como que a gente faz? Nessa estação de monta, nós usamos 12 touros, certo? Nós rodamos o programa de acasalamento do PMGZ com os nossos filtros. O programa do PMGZ é um programa gratuito, de fácil acesso, simples, de um pouco treinamento, a pessoa está habilitada a trabalhar com o programa e com a possibilidade ainda, que eu acho fantástico, de você trabalhar offline, certo? Às vezes você tem um curral que não tem internet. Então a gente roda o programa de acasalamento, coloca os nossos filtros são estabelecidos em função do gráfico de tendência para manter uma evolução positiva do rebanho, né, das principais características que a gente olha, e esse programa nos dá uma segurança, e os touros indicados pelo programa, nós estamos assim, cumprindo a nossa obrigação, e aí, com o olho, com a experiência e com a nossa vivência de campo, dentre os touros que o programa indica para aquela matriz, geralmente são aí de 12, indica 4, 5, até 6 touros para uma matriz, certo? Todos os touros atendem os filtros do programa. E aí no olho, na experiência, na visualização do animal, a gente define qual touro vai ser usado nessa matriz na próxima estação. Então, basicamente, funciona assim, é uma integração entre nossa experiência de criador, nosso objetivo e o programa. Agora, a coisa mais importante é o ato de escolha dos reprodutores que você vai usar na estação de monta. Porque se você escolher mal os reprodutores, não tem programa de avaliação, não tem olho de técnico, não tem ninguém que vai dar conta de consertar isso. Então, a escolha da bateria de touros que você vai inseminar é de fundamental importância. Então, a gente busca touros com boa avaliação genética e touros com um fenótipo que nos agrada, touros com uma conformação, com temperamento que nos agrada, e nós usamos touros provenientes do nosso rebanho e touros de fora, certo? Nos touros de fora, a gente só usa touro de rebanhos que vêm de sistemas de produção assemelhados ao nosso, certo? Que tem um manejo semelhante ao nosso, um manejo nutricional semelhante ao nosso. A gente não usa touros que vêm de propriedades que o manejo é muito diferente do nosso. A gente acredita aí numa interação genótico-ambiente hoje muito forte dentro da raça Nelore. Antônio, muito interessante essa sua colocação, né, da questão do ambiente voltado ao seu sistema de produção e essa interação, né, junto às ferramentas aí, estatísticas que o próprio, né, CIAG e os relatórios do PMGZ disponibilizam e que você utiliza. Eduardo, a gente vê aí na questão do mercado, né? Saiu agora recentemente os dados da Asbia, que fala que traz os relatórios da utilização da inseminação artificial, um crescimento aí
né, expressivo, mesmo em anos aí de dificuldade, por questão de pandemia, mas só nas doses de corte tem um crescimento acima de 22%. Nas raças de corte, o Nelore aí ultrapassando as 10 milhões e 400 mil doses, né? É pelo segundo ano consecutivo a raça de corte que mais vende de sêmen. E a gente acredita que isso daquilo que a gente vem batendo já muito forte desde 2019 na BCZ, que é para o criador conhecer o seu rebanho através realmente do grande patrimônio dele, que são as fêmeas. E falar de acasalamento dirigido, a gente não pode deixar de lado, falar um pouco mais dos touros também, que tem, claro, sua importância muito clara, mas também o grande patrimônio da fazenda, que são as matrizes, né, que são as fêmeas. Isso o mercado parece que está acordando para isso. A gente vê até por uma questão de diminuição no abate de matriz do ano passado, até pela valorização do bezerro também, né, mas a gente observa no geral, né, estamos falando aí do rebanho comercial maior do mundo, que é o do Brasil, com mais de 63 milhões de fêmeas de corte, e tirando as que foram, né, quase 17 milhões inseminadas, ainda segue com 47 milhões, alguma coisa, de fêmeas das raças de corte que tem condição de emprenhar por monta natural. Então comenta um pouco para a gente, Eduardo, dessa questão, como que a Mundo Novo vê e trabalha na questão das fêmeas, nas diferentes categorias, e obviamente também no acasalamento dirigido que vocês preconizam, né, na indicação dos touros, esse trabalho aí voltado, né, dentro da Mundo Novo, principalmente no olhar aí para a fêmea e ela dentro, obviamente, do acasalamento dirigido. Eduardo, por favor. Pois não, Ricardo, o Otônio falou uma coisa super importante, que a gente aprende no ginásio, né, que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. E a gente nunca pode esquecer o ambiente, ainda mais no Brasil, onde a exploração de pecuária é a campo, né, ao relento, em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, desde clima temperado até tórrido semiárido, passando até pela Amazônia, lugar que chove muito e é muito quente. Quer dizer, então, o nosso ambiente é muito variável. É complicado a gente ter um animal que sirva para todas as condições. Então, é super importante a gente trabalhar a seleção genética para animais que vão se adaptar às condições ambientais predominantes na exploração de pecuária do Brasil. No nosso caso específico, da Mundo Novo, trabalhamos somente a pasto, que é a nossa realidade, né? E meu pai falava muito, né, Ricardo, a gente tende a ser muito machista, né? Então pensa muito no sêmen, pensa no touro, no cupim, né, o testículo, perímetro escrotal, musculosidade, tudo isso são características masculinas. Porém, quem fica na fazenda e paga o preço, né, e paga o custo e sustenta o pecuarista de criação é a fêmea. E hoje a gente nota que estão dando um pouco mais de importância para as fêmeas numa fazenda, principalmente com o advento do conceito de stayability, né? A capacidade dela permanecer produtiva na fazenda. Isso se provou pelas DEPs, né, econômicas, onde essa característica é que tem maior peso na composição dos índices econômicos de DEPs. A gente ficou muito contente, que há muito tempo a gente fala na Mundo Novo em longevidade da fêmea. Bosman nos ensinava isso. Se ela está produzindo, ela está te dando um bezerro bom por ano, claro que ela é biológica, então quanto mais velha, a tendência é o bezerro pesar um pouco menos, mas isso não é genético. A genética dela, ela já provou. Isso é simplesmente um desgaste biológico que ela tem. Então ela deve ficar na fazenda. Você vai vender por quê? Por que motivo? Substituir por uma novilha, que supostamente é melhor do que ela, mas não é provado ainda. Então, você tem a opção de tirar as fêmeas que falham, ou que tem algum outro tipo de problema, que dão pouco leite, ou são muito bravas, enfim. Não pela idade. Eu acho que descartar pela idade, por si só, não seria muito interessante, até porque a característica de longevidade, ela é economicamente muito importante. Então, a gente fica contente com essa possibilidade. A gente tem vendido leilões, o mercado levou a isso, em fazer as vendas mais pela TV, né, pelo virtual, e a gente fica um pouco frustrado que as pessoas não vêm mais na fazenda. Antigamente eu gostava muito quando ia, principalmente lá em Brotas, a visitar a fazenda. A gente pode trocar ideias, explicar o nosso sistema de produção, de seleção, e o menino que o touro que a pessoa vai comprar não mostra, né? A gente está olhando um touro que é um bicho masculino, musculoso, com testículo grande, só que metade da produção dele é fêmea, e essa fêmea fica na fazenda, né?
Então, uma forma da gente tentar mostrar para o interessado o lado feminino daquele touro é ver o rebanho de vacas, de novilhas, de bezerras, que são semelhantes. Então, a gente vê com muita alegria essa importância que estão dando para a fêmea, que é realmente quem paga o pato. Vai para o pior pasto da fazenda, existe esse movimento de fazer integração lavoura-pecuária. Provavelmente a vaca não deve participar desse movimento, porque a vaca fica o ano todo na fazenda, então a parte do ano que tem a lavoura, ela tem que ir para os pastos perenes na fazenda. E que são os piores, são na Baixada, são no alto do morro, as terras mais fracas, etc. Então a fêmea continua pagando o pato e é muito interessante que esteja havendo dando a ela essa importância que ela merece. Isso aí, né, Eduardo? Viva as fêmeas, né, as matrizes. E eu digo sempre que o criador coloca, né, um boi de boiada em muitas milhares de fêmeas que nós ainda temos, e coloca um boi, né, sem lastro ou um touro sem informação, é porque ele não conhece a fêmea dele. A partir do momento que nós disponibilizamos informações para ele conhecer a fêmea dele, com certeza ele vai utilizando essas ferramentas, utilizando, né, o touro PO, o touro melhorador. Ô Tony, e quando a gente fala, obrigado Eduardo, quando a gente fala de acasalamento dirigido, o pessoal pergunta e imagina que é a questão muito tão somente de correção fenotípica, né? Vem muito disso ainda, de uma maneira geral, o criador pensa que é para corrigir características visuais, de não tanta funcionalidade, ou uma orelha, uma marrafa. Na realidade do programa do PMGZ, é muito diferente do que você faz, né? Você comentou já dessa interação, de aliar isso, os dados zootécnicos, os dados genéticos da fêmea, e também isso do touro, que vai ser, no caso, você aí com em torno de 12 touros utilizados. Comenta um pouco mais dessa questão, dessa ponderação sua no aspecto visual, né, que são, obviamente, em características de morfologia, aliado às questões, né, de números, e também, já complementando, você comentou dos 12 touros, o pessoal ainda pergunta, como é que eu faço a distribuição, né, desses touros utilizados? Principalmente na questão hoje, com a genômica, está tendo cada vez mais uma disponibilidade, uma fonte maior dentro das centrais, dentro da disponibilidade de usar os touros mais jovens, né? Isso é interessante dentro do aspecto de melhoramento, mas dentro da água boa, como é que você faz a distribuição de touros jovens, touros de média idade ou touros mais zerados, no caso desses 12 touros que você considera para o acasalamento, Antônio? Ô, Ricardo, só voltando no seu último comentário, você falou que ainda hoje tem muita gente que ainda usa touro, cabeceira de boiada, um touro que a gente chama de cara limpa, né? Isso existe, é verdade. Eu atendo clientes que pela primeira vez estão comprando um touro PO. E o que a gente vê na prática? Quando a pessoa compra um touro PO, ele nunca mais volta a usar um touro cabeceira de boiada. E a hora que ele passa a usar um touro PO, inserido num programa de melhoramento genético, com avaliações, um touro bem avaliado e tudo, ele nunca mais vai usar um touro PO que não participou do programa de melhoramento genético. Então, isso é uma evolução que acontece, porque realmente um touro PO, participante do PMGZ, um touro bem avaliado, ele vai entregar uma produção superior. E o criador vê isso. Então, não tem volta, é um caminho sem volta a utilização de genética melhorada. Eduardo, com relação à sua pergunta, hoje, o que vem acontecendo lá em casa? A avaliação visual é muito importante para a gente manter um biotipo de animal que a gente gosta, que é um animal de porte médio, costelas arqueadas, profundo, animal de boa musculatura, um animal enquadrado dentro do padrão da raça, com uma boa pigmentação. Essas características são básicas. Então, a nossa avaliação visual para definir o acasalamento é para manter esse biotipo que a gente conseguiu ao longo dos anos construir dentro da vacada, né? A nossa vacada tem uma uniformidade fenotípica bastante grande, certo? Com o advento da genômica, a gente hoje começou a usar touros mais jovens com maior confiança, com maior segurança na utilização dos touros jovens. Esse ano eu até fiz um levantamento aqui dos 12 touros que nós usamos. Um tem 6 anos de idade, um tem 4 anos de idade, 2 tem 3 anos de idade
E 8 touros são touros de 2 anos de idade, incluindo aí touros do Prat, certo? Nesses 8 touros com 2 anos de idade. Então, isso hoje, a gente tem um pouco mais de confiança em fazer isso em função da genômica, né? Que está aí para diminuir esse intervalo e dar mais velocidade aos ganhos genéticos. Agora, esses ganhos genéticos têm que ser feitos através do PMGZ, das ferramentas do PMGZ, do programa de acasalamento e através do olhar do criador, certo? Não tem como você imprimir no escritório uma ficha de acasalamento e mandar para o curral. Isso não vai funcionar, certo? E chega num ponto que, se você for sozinho, sem nenhuma ferramenta de auxílio, chega num ponto que é difícil você manter a sua evolução. Então, você aí com essas duas ferramentas, com a tecnologia, com o melhoramento genético, com a genômica e com aquele olhar do criador, do dia a dia da fazenda, né? Você consegue aí ir trilhando esses resultados. Mas a genômica tem contribuído muito nisso. Inclusive, também, a gente tem aspirado fêmeas mais jovens, com maior intensidade, em função da genômica, né? Funcionado dessa forma, uma sinergia entre PMGZ e o nosso olho, né? O PMGZ dá uma segurança, ele nos tira do erro, e o nosso olho pode nos levar para um acerto grande, né? Ok, Tony, estamos chegando já ao final, né, da nossa roda de conversa de hoje, nesse bate-papo aí prazeroso, né, sobre esse grande tema que é acasalamento dirigido. E um tema também, uma das características que é disponibilizada, né, dentro do PMGZ, uma ferramenta aí para os criadores monitorar dentro do acasalamento dirigido, é a consanguinidade, né, que nós chamamos o termo aí de endogamia. Queria que vocês comentassem, né, temos aí a linhagem Lengruber, muito bem conduzida aí pela família Penteado Cardoso, aí conosco o Eduardo, como que ele trabalha, né, essa questão, como ele vê isso, como ele trabalha dentro da seleção a endogamia, e depois aí o Ottoni também, como ele cuida disso dentro da utilização nos acasalamentos, a questão aí da consanguinidade. Por favor, Eduardo. Ricardo, esse é um tema bastante fascinante, né? Endogamia e Nelore, principalmente Nelore brasileiro, que é uma mescla, né, de animais que vieram da Índia com animais que já haviam aqui. Então, ele tem um pool de genes bastante variado. Então, a dúvida é se a endogamia realmente é deletéria ou não. Bom, a nossa proposta de seleção, Ricardo, é permanecer em rebanho fechado, né? Nós partimos, em 1974, de um rebanho aberto, com a introdução do mistério, que foi o primeiro touro da linhagem Lengruber que entrou na Mundo Novo. Há 38 anos atrás, a gente praticamente não usou mais touro de fora, mas era um rebanho aberto, com praticamente 1.800 vacas. Então, talvez a consanguinidade, a endogamia, no nosso caso, não seja tão deletéria assim, e é um tema para ser, inclusive, estudado. De qualquer forma, o que a gente pretende com essa ideia é proporcionar para o nosso criador a vantagem da heterose, né, intrarracial, tá certo? Então, o vigor híbrido ou heterose fica mais evidente para o usuário da nossa genética, sem ele ter o inconveniente de sair da raça Nelore, quer dizer, ele está dentro de uma raça que, indubitavelmente, é a raça do Brasil. Você pode buscar a heterose usando usamento industrial, mas metade dela vai ser de raça, por exemplo, de taurinos, né? A gente pretende dar essa ajuda adicional ao nosso cliente, dele ficar na raça Nelore. E não é só para o seu rebanho fechado, é um rebanho fechado que proporciona a heterose e onde a gente tem um trabalho de seleção também. A gente fala, então, é uma heterose com qualidade, tá certo? Que a gente procura introduzir para os nossos clientes. E buscando sempre esse mercado grande, que é o touro, né, na vacada a campo. Claro que a inseminação é importante, principalmente na difusão de genes melhoradores, mas nós temos que pensar no grande pecuarista de vacada comercial que tem por esse Brasil afora, que precisa de touro cobrido. Ele não tem condições de inseminar, não é a infraestrutura dele, e é muito representativo esse rebanho. Então a gente busca, claro, filtros
na escolha dos touros, através dos programas de seleção. Mas a heterose, a consanguinidade, a endogamia não é um filtro tão importante assim. A nossa endogamia média está em 6,5%, né? Tem animais de 30% ou 20 e tantos por cento, tem animais de 0,5%. E está relativamente controlada ao longo do tempo, a gente percebe. Talvez porque partiu desse rebanho aberto, numeroso, e a gente usa touros só nossos. Nós temos permanentemente em torno de 50 touros em serviço aqui na fazenda. Isso talvez seja até uma segurança para a gente preservar um pouco essa variabilidade genética e não depender de um número de genes muito limitado em termos de pedigree, né? Então, tem sido essa a nossa proposta, Ricardo. Buscar a endogamia, sempre controlando a produtividade. Muito bom. É isso, a gente vê uma linhagem praticamente fechada, mas com famílias, né, diferentes dentro da própria linhagem Lemgruber. Ok, Eduardo, obrigado. Ô, Tony, e você, como é que o seu trabalho aí na questão da endogamia aí na seleção da água boa? Ricardo, antes de conversar sobre isso, eu não poderia deixar aqui de fazer um depoimento aí da importância da linhagem Lemgruber, né? Uma linhagem melhorada geneticamente, um animal muito rústico, criado a campo, um animal que entrega muito resultado, né? Como você comentou no início do programa, nós com 1646 fizemos o Galileu. Todos os touros oriundos da Fazenda Mundo Novo que nós usamos tiveram uma contribuição muito forte no nosso rebanho, muito importante. E todo o nosso plantel tem genética Lemgruber, certo? Todos os nossos animais têm genética Lemgruber. Nós, como o doutor Eduardo disse, nós somos usuários dessa heterose intrarracial. Isso dá um resultado maravilhoso, né? Então, a gente sempre estamos usando touros aí da linhagem Lemgruber, com resultado muito expressivo, principalmente no que se diz respeito à adaptabilidade, a temperamento, a habilidade materna, né? É uma linhagem importantíssima e indispensável quando se fala em melhoramento genético de Nelore criado a pasto. Parabéns, doutor Eduardo. Nós somos usuários da sua genética há 28 anos, com resultados muito positivos que sempre nos ajudaram bastante. Com relação, Ricardo, à consanguinidade, nós temos um filtro no PMGZ, né? E a gente trava esse filtro em 4%. Então, os acasalamentos que gerariam uma taxa de endogamia acima de 4%, eles já são excluídos, né? Agora, eu fiz um levantamento recente, nessa última estação de monta, os maiores índices que nós tivemos foi 3,2. Então, a gente trabalha aí com uma taxa de consanguinidade bastante baixa, certo? Bastante baixa. Usando aí dessas ferramentas e desses benefícios que uma heterose dentro da raça Nelore traz para o criador. Muito bom, Tony. Obrigado aí pelas informações, por contextualizar isso também dentro, obviamente, do PMGZ. Estamos chegando, né, ao final da nossa roda de conversa nesse tema, né, mais focado em acasalamento dirigido, acho que um grande bate-papo sobre fêmeas, e agradeço a participação de vocês e com certeza em mais programas aqui da BCZ News nós vamos estar novamente pedindo para vocês estarem participando, porque tem muita informação para contribuir para todos nós. E fechando, eu vou pedir os comentários finais aí de vocês e lembrar, né, o Eduardo, né, a família Penteado Cardoso, que o seu Fernando sempre dizia uma frase, né, nosso saudoso seu Fernando, pai do Eduardo, muito interessante, né? O Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Então a gente vem, né, nessa batuta realmente de levar os produtos e serviços da BCZ, as ferramentas para que o criador possa medir com segurança e conhecer o seu rebanho. Então, nas apresentações nossas, nas palestras, né, Eduardo, a gente sempre comenta essa sábia palavra, essa sábia frase do seu Fernando, um homem à frente do seu tempo, realmente porque de maneira simplista, ele contextualizou o que ainda nós temos aí de realidade na pecuária. Então, estamos encerrando. Volto aí para o Eduardo, para o Tony, só para as considerações finais. E, Eduardo,
Você que está em Uberaba, o Otoni que está em Goiás, nós vamos ter a Expo Zebu, né, presencial, aí de 30 de abril a 8 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba. E, Deus quiser, com certeza nós vamos ter oportunidade, né, de ir com técnicos e com criadores, tanto aí na Mundo Novo, que fica também em Uberaba, quanto também, né, na Fazenda Água Boa lá do Otoni, voltando, né, essas visitas que é tão importante para a gente ver presencialmente o grande trabalho de seleção que vocês conduzem muito bem. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. E considerações finais aí, Eduardo e depois o Otoni, por favor. Obrigado pelo convite, Ricardo, Kelly, César. Otoni, obrigado pelas palavras, serve de incentivo, a gente às vezes fica meio em dúvida se estamos trilhando o caminho certo, mas palavras, principalmente vindo de você e palavras das que você mencionou, nos trazem muito acalento, muita tranquilidade. E Ricardo é meu pai, a gente conviveu bastante com ele, e ele tinha realmente, assim, ele ficava muito preocupado com achismo, sabe? É o chute, né? A gente falar uma coisa que não tem conhecimento. E esses sumários, né, o PMG e demais, e a gente tem o sumário interno já há bastante tempo, rodado na USP de Pirassununga, eles trazem ferramentas muito importantes para a gente tomar as decisões adequadas. O achismo para uma coisa mais embasada, né? Embora seja biologia, não é 100%, né, de acurácia, porém, a gente toma decisões embasadas, a gente tem explicação para aquilo que a gente resolveu. Isso é muito importante e é o que vai estimular e levar a gente para frente e tornar a nossa raça, o Zebu, cada vez mais importante para o Brasil. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Otoni, por favor, considerações finais aí, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao pessoal da BCZ TV. Se Deus quiser, nos encontraremos na Zebu Presencial 2022. Sobre esse tema das ferramentas de acasalamento, né, do acasalamento dirigido, eu acho que só para encerrar o seguinte, o acasalamento dirigido, essas ferramentas do programa do PMGZ, elas garantem que você mantenha uma evolução positiva do seu rebanho. Agora, não existe mágica. Para dar um produto melhor, nós temos que acasalar o bom com o bom. Não tem... Então, uma ferramenta que é de melhoramento genético que é indispensável é a seleção. Não adianta você usar um touro ótimo numa vaca muito ruim. Você não vai evoluir. Você vai ter um produto melhor que ela, mas não é onde a gente quer chegar. E nós só temos dois caminhos, a seleção e o acasalamento. Então, a seleção também é muito importante para a gente estar sempre acasalando o melhor com o melhor e buscando sempre o melhoramento, que é infinito. Ok, Otoni, muito obrigado mais uma vez. Realmente uma aula aí sobre pecuaristas que realmente vivem disso no sentido de utilizar todas as ferramentas disponíveis e sempre estar melhorando, né, nesse processo contínuo. Uma boa noite a todos, obrigado mais uma vez. César, volto com você, meu amigo, no estúdio da BCZ News. Seu Otoni, seu Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Ricardo, antes de encerrar, queria fazer uma pergunta e lembrar os nossos criadores aqui que tiverem interesse em ter a assessoria técnica para esse acasalamento assistido, o que ele deve fazer? O que o nosso criador deve fazer? Aonde ele deve entrar em contato para poder receber essa assessoria técnica da nossa equipe de campo? Isso, César. Como a gente falou no início, né, toda a nossa equipe técnica de campo está à disposição de todos os criadores, os nossos associados, para realmente estar conduzindo cada vez melhor aí a questão do acasalamento dirigido, que é uma ferramenta excepcional e primordial para realmente termos a evolução e o melhoramento genético contínuo do rebanho, do criador. Para isso é muito simples, ele contactar, né, o escritório técnico regional mais próximo da fazenda dele. Eu sempre comento, né, pelo menos num raio aí de 200 quilômetros, ou tem um técnico da BCZ próximo a cada fazenda no Brasil, ou tem um escritório técnico regional. Ou contactar, né, a nosso corpo técnico na sede também, né, pelos telefones, ou até isso, ter todo o acesso das informações dentro do nosso site, né, abcz.org.br, onde lá ele tem todos os contatos dos escritórios, também da sede, e também mais informações sobre o PMGZ e também sobre essa grande ferramenta que é o acasalamento dirigido. César. Ricardo, o Ricardo fez uma pausazinha na viagem dele. Essa semana eles estão fazendo a rota do PMGZ junto com a nossa equipe de reportagem. O Cristiano e o Elcio estão na estrada junto com a equipe de fomento, porque
Tá chegando a hora da gente fazer a exibição. Vamos aqui só relembrar os nossos telespectadores, Ricardo, e fazer o convite para acompanhar com a gente no finalzinho desse mês a 3ª edição do Rota do PMGZ. Opa, bem lembrado, né, César? Realmente essa Rota do PMGZ que estamos indo para a terceira edição, né? Tivemos em São Paulo, numa parte do Mato Grosso e agora no Mato Grosso do Sul. Então estamos rodando aqui numa semana, estamos rodando, vão ser um total de 8 fazendas visitadas, além da raça Nelore, vamos estar vendo criadores do PMGZ e da BCZ da raça Tabapuã, da raça Brahma, também cruzamento de zebu com zebu através do Tabanel. Então vamos mostrar as ferramentas, né, mostrando matriz, mostrando produto, de como foi feito realmente o acasalamento dirigido dos nossos técnicos na prática. Então é realmente mostrar as ferramentas do PMGZ na prática feita em cada rebanho, e essa rota do PMGZ aqui no Mato Grosso do Sul vai mostrar isso de primeira mão, com certeza, aí na BCZ TV, através aí dos episódios da BCZ News. Então, está sendo muito gratificante a gente vivenciar, né, realmente na prática o que o PMGZ, o que todos os produtos de melhoria e de rentabilidade para os nossos criadores e para os nossos associados. César. Com certeza. Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Boa viagem para vocês aí, até a volta. Obrigado a você pelo convite, obrigado. E vamos estar juntos aí sempre que a gente puder estar disponível para trazer essas informações realmente importantes para todos os criadores. Porque informação, assim como o melhoramento genético, não tem fronteiras. Boa noite a todos aí, obrigado pela audiência. Muito obrigado. E assim a gente encerra a edição de hoje do ABCZ News. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, para assistir o nosso programa, basta continuar conectado em nosso canal e você acompanha a íntegra, além das edições anteriores do nosso ABCZ News. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Até lá.